E aí, galera, vamos lá, resolução de mais uma prova da Câmara de Vereadores de Imbé, da Fundatec. Durante o inverno de determinada cidade, o termômetro marcou menos 18 graus Celsius. Se a temperatura descer mais 13 graus, quantos graus o termômetro da cidade irá marcar? Ora, o termômetro está marcando menos 18 e a temperatura vai descer mais 13 graus. Então, se ela vai descer, ela está diminuindo, certo? Então, ela vai diminuir quanto? Menos 13 graus, certo? Então, isso aqui dá menos com menos dá menos, né? 18 com 13 dá 31. Então, o termômetro da cidade irá marcar menos 31 graus Celsius, gabarito da questão, letra B, certo? Vamos já seguindo aqui já na próxima. Ó, Alfredo adquiriu um notebook no valor de R$ 3.200. Além disso, comprou também uma impressora no valor de R$ 900 e 3 toners no valor de R$ 85 cada um. Pagou a conta em 5 parcelas iguais no cartão de crédito. Qual o valor de cada parcela? Então, questão de operação básica da matemática, né? Então, ele comprou o notebook por R$ 3.200, comprou uma impressora por R$ 900 e comprou 3 toners por R$ 85 cada um. Então, 85 vezes 3 dá 15 e vai 24, 25. 255. Então, esse aqui foi o valor que ele gastou. Fazendo essa soma, dá 5, 11, 13 e vai 4.355 foi o valor que ele gastou com essa compra. Ele parcelou em 5 parcelas iguais. Então, 4.355 dividido por 5. 4 não dá por 5, 43 dá por 5, dá 8. 8 vezes 5, 40. Para 43, faltam 3. Baixo 5. 35 por 5 dá 7. 7 vezes 5, 35. Para 35, nada. E tem um 5 aqui. Baixo 5. 5 dividido por 5, 1. Então, ele acabou pagando R$ 871 por cada parcela. Então, gabarito da questão, letra E. A questão 33, assinale a alternativa que apresenta um numeral que não pertence ao conjunto dos números irracionais. Ora, o conjunto I dos números irracionais é aquele conjunto em que eu não consigo escrever um número sobre a forma fracionária, certo? Então, o que acontece aqui? Ele quer aquele que não pertence, né? Então, todos os outros são números irracionais. Ora, a letra A mostra um número que não tem uma periodicidade depois da vírgula. Essa reticências aqui no final do número indica que esse número continua infinitamente, mas sem um período. Não existe uma periodicidade na parte decimal desse número. Então, esse número é um número irracional. Raiz de 3 é a mesma coisa. Qualquer raiz que eu não consiga, qualquer número que não seja um quadrado perfeito e tiver numa raiz, vai ser um número irracional. Então, raiz de 3 é um irracional. A mesma coisa acontece para o raiz de 5 e a mesma coisa para o 2 raiz de 3. Então, só nos sobrou a letra C, que é o gabarito da nossa questão, porque o número 1,333333 ele é um número racional. Ele é racional porque eu consigo colocar ele
na forma fracionária. Essa dízima periódica, por isso que o nome é periódico, né? Porque tem um período depois da vírgula, eu consigo colocar ela na forma de fração, determinando a fração geratriz dessa dízima, né? Então, como eu tenho o valor é diferente de zero aqui, o número antes da vírgula, né? Então, eu pego aqui essa parte, 13, menos a parte inteira, que é 1, faço a subtração e coloco tantos 9 quanto forem o número dos períodos, né? Aqui só o 3 que se repete, então se repete apenas um número, né? Então eu coloco apenas um número 9. Então, aqui eu ainda posso racionalizar, não, simplificar, né? 12 por 3 dá 4 e 9 por 3 dá 3. Se eu fizer essa divisão, dá 1,3333 e assim infinitamente. Então, isso aqui é um número racional, né? Então, o gabarito letra C, certo? Logo depois, ele apresentou a questão em que foi apresentado um número fracionário elevado a um expoente negativo dentro de uma raiz, né? Então, como é que a gente resolve isso? Toda vez que nós temos um número elevado a um expoente negativo, nós invertemos a base, certo? O expoente negativo faz com que nós temos que inverter a base. Então, isso aqui fica raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, certo? Então, expoente negativo, eu inverto a base. Se era 2 terços, ela passa a ser 3 meios e o expoente passa a ser negativo. Eu corto esse 2 com esse 2 e eu fico com a resposta 3 sobre 2, gabarito letra A. Ah, Ricardo, posso desenvolver isso aqui? Também poderia, né? Ficaria nessa situação e você vai achar a mesma resposta. 3 ao quadrado dá 9, 2 ao quadrado dá 4, isso sobre a raiz, né? Raiz de 9 é 3 e raiz de 4 é 2. Achamos o mesmo resultado, letra A, certo? Vamos para a questão 35 já, né? Assinale a alternativa que apresenta o resultado da seguinte operação. Então, ele deu um polinômio aqui, D, um binômio, ou polinômio, tanto faz, D mais G multiplicado por J mais K, e ele quer saber o resultado dessa operação aqui, quando eu fazer essa operação de multiplicação e aplicando a propriedade distributiva. Olha só, eu já posso, de cara aqui, eliminar todas as alternativas que tem alguma coisa elevada ao quadrado. Porque para eu ter algo elevado ao quadrado, eu teria que ter, no mínimo, uma dessas incógnitas aqui, dessas letras aqui, ela deveria se repetir, certo? Para que eu possa multiplicar ela por ela mesma e achar um quadrado. Como nenhuma das letras aqui se repete, então essas alternativas que têm elementos elevados ao quadrado já estão fora da minha resposta, já não é. E olha a outra situação aqui. Se eu tenho 4 elementos e vou fazer a multiplicação, isso aqui vai me dar uma resposta com 4 elementos também, certo? Porque eu não vou ter nenhuma redução, né? Porque não tem elementos iguais, então não vai ter nenhuma combinação igual aqui. Então isso aqui vai ter que ter como resposta 4 elementos. Aqui eu elimino esta alternativa da letra D, que tem 6. Então, a única que sobrou para mim é a letra B, que é o gabarito, sem eu precisar ter feito a questão. Mas se eu fizer a questão, ó, D vezes J dá DJ. Dá DJ. D vezes K dá DK. G vezes J dá GJ. E G vezes K
da GK, certo? Então, esse aqui é o gabarito, como nós já tínhamos visto, letra B, certo? Questão 36, essa questão aqui, a questão sobre o teorema de Tales, né? Eu já fiz um vídeo aqui bem no início do ano do teorema de Tales, onde eu resolvi as questões que caíram nesse ano, antes da pandemia, ali, essas questões de teorema de Tales que a Fundatec já tinha aplicado no ano de 2020. Então, questão simples, essa aqui ainda é mais simples mesmo, que eu posso ver que a proporção que existe deste lado aqui das retas cortadas por transversais é 8 sobre 24. 8 sobre 24, se eu simplificar, dividido por 8 aqui dá 1, por 24 dá 3. Então eu já sei que essa proporção é 1/3, né? Então eu multiplico aqui por 1, aqui eu vou multiplicar aqui, desculpa, por 1 não. Vou multiplicar esse valor do 5 vezes 3, que vai me dar o valor daqui de baixo, né? Que é 15. Ora, 15, se eu tenho aqui x mais 2 para me chegar a 15, o x só pode ser 13, né? Porque 13 mais 2 vai dar 15. Então, gabarito letra C. Mas se você quiser resolver a questão, você pega a proporção desse lado, 8 por 24, é igual à proporção do lado de cá, 5x mais 2, certo? Vou simplificar aqui, dá 1/3, 5x mais 2, multiplico cruzado, x mais 2 é igual a 5 vezes 3, x mais 2 é igual a 15, x é 15 menos 2, x igual a 13, como nós já tínhamos visto o gabarito, certo? Questão 37. Analise o gráfico a seguir e assinale a alternativa que demonstra a função geratriz correta do gráfico. Então, foi apresentado um gráfico, uma equação, uma função do primeiro grau, né? Como é que eu sei que é uma função do primeiro grau? É uma reta, né? Então, uma função do primeiro grau, ela se caracteriza por ser uma f de x igual a x mais b, certo? Então, ela tende por essa forma. E aqui eu tenho duas maneiras de fazer essa questão. Uma, que é o jeito que a banca espera que você faça, né? Para você perder bastante tempo na sua prova, que é resolver essa questão fazendo um sistema. Eu vou determinar 2 pontos ali no gráfico e vou fazer um sistema, né? E a outra maneira é você analisando simplesmente esse gráfico e comparando com as alternativas. Eu também aqui no canal tenho um vídeo um vídeo um pouco mais antigo, né? Da época que eu estava ministrando o curso para os soldados o concurso para soldado da Brigada Militar, e eu fiz uma aula de função do primeiro grau, que tem aí no canal aí, fazendo análise gráfica desse tipo de questão. Então, vou resolver a questão das duas maneiras. Vou pegar 2 pontos no gráfico, 2 pontos que estejam bem definidos, como esse ponto aqui, que ele tem coordenadas 2, né? 2 e 14, certo? 2 e 14, e vou pegar esse outro ponto aqui, que tem coordenadas 1 e 11. E vou colocar aqui na função, na formação da minha função do primeiro grau, né? O que eu tenho aqui com esse ponto? Aqui é o ponto x, aqui é o ponto y. O que ele está dizendo? Que quando x é igual a 1, y é igual a 11. Ou seja, quando x é igual a 1, assume o valor 1, 1 vezes a mais b, a minha f de x é igual a 11. É isso que ele está dizendo, aquele ponto ali está me dizendo. Então, a mais b é igual a 11. E a outra equação? A outra equação eu vou pegar desse outro ponto,
que ele está me dizendo? Que quando x assume o valor de 2, a minha f de x tem valor 14, certo? Então, isso é 2a mais b igual a 14. Tenho as duas equações agora. A mais b é igual a 11. Vou botar aqui embaixo. E eu tenho um sistema de equação do primeiro grau, certo? Vou resolver pelo método da adição. Vou multiplicar a equação de baixo por menos 1. E o que eu vou ficar? Vou fazer aqui do outro lado. 2a mais b igual a 14, já multiplicando menos 1, menos a menos b igual a menos 11. Então, agora eu faço a soma. B com menos b vai cancelar, né? Então, eu vou ficar com 2a menos a é 14 menos 11. 2a menos a é a. 14 menos 11 é 3. Então, quer dizer que o coeficiente da minha função, o a, vale 3. E o b? Ora, o b é só eu pegar qualquer um daqui, né? A mais b é igual a 11. A vale 3, b vale o quê? B vale 11 menos 3, b é igual a 8. Então, a minha função, a minha f de x, é o quê? Ela é da forma ax mais b, e eu sei que a vale 3, então 3x, e meu b vale 8. Então, a minha função, a f de x, é 3x mais 8, 3x mais 8, gabarito a letra D, certo? Agora, como é que nós... Isso é a maneira que o examinador espera que você faça, certo? Agora, como é que a gente pode analisar esse gráfico? Eu vou dar uma apagada aqui no gráfico, no que eu escrevi aqui no gráfico, sem precisar fazer conta nenhuma, certo? Então, nós precisamos saber o quê? Ora, ele me deu o gráfico e ele quer qual é a função que define esse gráfico. A primeira coisa, eu vou ver se essa função, como ela é uma função do primeiro grau, eu vou ver se ela é crescente ou decrescente, porque isso já vai me indicar qual o sinal de A, certo? Qual o sinal que vai acompanhar o termo A da minha função. Então, analisando sempre da esquerda para a direita, eu vou ver se essa minha função, se essa reta está crescendo ou ela está decrescendo, certo? Então, sempre partindo da esquerda para a direita. Ora, eu partindo da esquerda para a direita, eu vejo que os valores de x, os valores de x estão crescendo. Então, essa minha função, ela é crescente. Se ela é crescente, o sinal do A é positivo. Então, todos aqui, o A é o que acompanha o X aqui, ó. Então, todos aqueles que têm sinal negativo no A, eu já posso eliminar, certo? Nessa questão aqui, eu já posso eliminar também a letra E, porque ele está colocando como o x sendo quadrado, né, elevado ao quadrado. Se a função é uma reta do primeiro grau, ela não pode, o valor de x não pode estar elevado ao quadrado, porque se tivesse elevado ao quadrado, o gráfico seria uma parábola, certo? Então, eu já determinei o sinal de A e já eliminei as opções que não me servem. Fiquei só com duas. Uma que está menos 8 e outra que está mais 8. Como é que eu vou determinar o sinal de B sem precisar resolver essa maneira que eu fiz aqui anteriormente? Eu vou ver, eu tenho que lembrar que esse B, o termo independente, ou seja, aquele termo que não é acompanhado de nenhuma incógnita, é o ponto onde a minha reta corta o eixo Y, o eixo das ordenadas, certo? Então, eu vou ver onde a minha reta corta o eixo Y. Ora, ela cortou o eixo Y aqui no 8, né? Na coordenada 8.
Na verdade, a coordenada 0, que é o valor de x, né? E 8, que é o valor de y. Então, ela cortou nesse ponto 0 e 8. Então, 8 eu sei que é o meu valor de b. Então, sem eu realizar a questão só analisando o gráfico, eu consigo determinar que a minha f de x é 3x mais 8. Por quê? A única alternativa que sobrou é a letra D, que é o gabarito que nós já tínhamos visto, certo? Questão 38. Uma fábrica invasa 200.000 garrafas de água mineral com 4 máquinas em determinado tempo. Se uma máquina for desativada, quantas garrafas serão invasadas no mesmo período? Regra de 3 simples. Primeira coisa, eu pegar as grandezas. As grandezas que eu tenho aqui são garrafas e máquinas. Segunda coisa, vou anotar a primeira situação que ele me deu. Na primeira situação, são invasadas 200.000 garrafas, utilizando 4 máquinas. Sempre colocando a primeira situação na linha de baixo e a situação que tem a minha incógnita, que é a segunda, na linha de cima. Se uma máquina for desativada, ou seja, se eu tinha 4 e desativei uma, agora eu tenho 3 máquinas. Quantas garrafas serão invasadas? X é a minha incógnita. Se eu fiz isso aqui, coloquei o X na linha de cima, então já posso escrever que X é 200.000 vezes. Agora eu vou ver a relação que existe entre essas grandezas, se ela é direta ou inversamente proporcional. Ora, se 4 máquinas fazem 200.000 garrafas, se eu diminuir o número de máquinas, ou seja, passou a ter 3 máquinas, eu diminuir o número de máquinas, eu vou diminuir o número de garrafas invasadas, certo? Então, como diminuiu uma grandeza e a outra também diminuiu, essas grandezas se relacionam da forma diretamente proporcional. Então, eu não mudo aqui a fração, fica 3 sobre 4. X vai ser o quê? Ora, 20 por 4 dá 5, então fica 50.000 vezes 3, que é igual a 150.000 garrafas, gabarito letra A, certo? Alfredo concedeu um desconto de 20% em determinada mercadoria de sua loja. Atingindo seu objetivo de vendas, ele quer retornar ao preço original. Qual o percentual que Alfredo deve aplicar para aumentar o preço e retorná-la ao original? Então, questão de porcentagem, ele deu um desconto, cumpriu sua meta e depois ele quer voltar ao preço original. Então, como é que nós vamos fazer isso? Primeiro, existem várias formas de você fazer, né? Eu acho a mais fácil você pegar aqui e determinar um valor para esse produto. Vamos dizer que o produto custa R$100, certo? O preço do produto é R$100. Ora, se eu dei um desconto de 20%, 20% é você dividir por 5, certo? Você calcular 20% de um número é você dividir esse número por 5. Se eu dividir 100 por 5, eu vou achar R$20. Então, R$20 foi o valor do desconto que ele deu. Ora, então qual foi o novo preço? O novo preço é o quê? R$100 menos 20, que é R$80. Então, ele passou a vender o produto a R$80. Agora ele quer, já atingiu a meta, ele quer voltar ao preço original. Então, o que ele vai pegar? Esses R$80 agora é 100% do valor da mercadoria, certo? Que era o novo preço dele. Ora, se ele quer voltar para o valor original, ele quer que a mercadoria volte a ser R$100. Se ela custa 80, para chegar a 100, eu tenho que dar um aumento de 20%, de R$20.
E esses R$20 corresponde a quantos por cento? Né? Então, x é 100 vezes 20 sobre 80. Corto 0 com 0. Aqui eu simplifico, dá 1. Aqui dá 4. 100 dividido por 4 é igual a 25. 25 o quê? 25%, gabarito letra E. Certo? A última questão da prova foi uma questão de raciocínio lógico, onde ele pede a negação da proposição composta. José é biólogo e Maicon é professor de história. Ora, José é biólogo e Maicon é professor de história. Então, o E é o nosso conectivo. Então, isso aqui é uma conjunção, né? O conectivo E representa uma conjunção. E como é que a gente faz uma negação da proposição composta conjunção? Ora, nós negamos a primeira proposição, negamos a segunda proposição e trocamos o conectivo de E por OU. Então fica José não é biólogo ou Maicon não é professor de história, certo? Então, negar uma conjunção é você negar a primeira proposição, negar a segunda proposição e trocar o conectivo de E por OU. Feito isso, o gabarito é letra B, certo? Então, essa aí foi a correção de mais uma prova da Fundatec, certo? Espero que vocês tenham ido bem na prova, quem fez a prova. Se você não fez a prova e está vendo para ampliar seus conhecimentos, espero que tenha sido útil para você essa resolução e nos vemos na próxima. Eu estou resolvendo essa prova aqui a pedido, né? Deixa eu ver aqui se eu encontro o nome do camarada aqui que pediu, né? Se eu não me engano é Gabriel Jesus. Não é jogador de futebol não, mas deixa eu ver aqui. Gabriel Romero de Jesus que pediu para resolver a prova. E se você tiver alguma prova que queira resolver, é só mandar e pedir que a gente, assim que possível, vai resolver, certo? Então, até a próxima.